Para onde vamos após a morte? A resposta, que vai mudar sua visão espiritual. A morte é um mistério que permeia a vida humana, despertando dúvidas e inquietações. Para muitos, a pergunta que ecoa nas profundezas da alma é: para onde vamos após a morte? A Bíblia traz respostas que podem transformar completamente nossa visão espiritual. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 15, encontramos uma reflexão incisiva sobre a eternidade e a condição do espírito. O que acontece quando a vida física chega ao fim? Será que a vida simplesmente se apaga? Imagine por um momento a verdade que pode mudar sua maneira de viver. O que você faria se soubesse que há um destino aguardando após a morte? A ideia de um julgamento, de recompensas ou até mesmo de punições pode ser assustadora, mas também é libertadora. Em Lucas capítulo 16 e versículo 23, há uma descrição poderosa de dois destinos distintos. Isso faz você pensar: como suas ações e escolhas diárias refletem seu entendimento sobre a vida após a morte? Prepare-se para uma jornada profunda e reveladora, onde a esperança e a realidade se entrelaçam, oferecendo não apenas respostas, mas também um novo propósito para a sua vida. Fique atento. A natureza da alma e seu destino. Quando falamos sobre a alma humana, é fascinante notar como a Bíblia nos apresenta uma visão clara e profunda sobre a sua origem e destino. Em Gênesis 2:7, encontramos a descrição do ato criativo de Deus ao formar o homem. Ele molda o corpo humano do pó da terra e, em seguida, sopra nas narinas o fôlego de vida. Essa imagem é poderosa, pois nos mostra que a alma não é apenas um componente do ser humano, mas a própria essência que dá vida ao corpo. A partir desse momento, o homem se torna uma alma vivente, o que enfatiza a interconexão entre corpo e espírito. A passagem de Eclesiastes 12:7 complementa essa ideia, ao afirmar que, após a morte, o corpo retorna ao pó da terra, enquanto o espírito volta para Deus. Essa dualidade nos faz refletir sobre o que realmente somos e para onde vamos. O corpo físico, que é temporário, eventualmente se deteriora, mas a alma, que é eterna, tem um destino além da vida terrena. Essa visão nos leva a considerar a importância da vida espiritual e como a forma como vivemos influencia nosso destino eterno. Entender a natureza da alma e seu destino é crucial para compreendermos a vida em sua totalidade. A alma é a parte de nós que anseia por significado, propósito e conexão com o divino. Quando nos deparamos com as dificuldades e desafios da vida, é a alma que busca respostas e consolo. Essa busca é uma parte essencial da experiência humana, e reconhecer a alma como um elemento central de nossa existência nos ajuda a viver de maneira mais significativa. Além disso, essa consciência sobre a alma nos leva a questionar como estamos cuidando dela. Vivemos em uma sociedade que frequentemente valoriza o material em detrimento do espiritual. No entanto, a Bíblia nos desafia a reavaliar nossas prioridades. Em vez de nos concentrarmos apenas nas conquistas temporais, somos chamados a cultivar uma vida espiritual rica, que nos aproxime de Deus e nos prepare para o destino eterno que nos aguarda. Por fim, refletir sobre a natureza da alma e seu destino nos convida a considerar a vida após a morte. O que acontece depois que deixamos este mundo? A Bíblia oferece respostas e promessas que podem nos trazer esperança e paz. Ao entendermos a importância da alma e seu destino, podemos viver com a certeza de que nossa vida tem um propósito eterno, e isso molda nossa maneira de agir, amar e nos relacionar com os outros. A promessa da vida eterna, a promessa da vida eterna é um dos pilares da fé cristã e uma fonte de esperança para milhões de pessoas. Em João 3,16, encontramos uma das declarações mais conhecidas sobre esse tema. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem nos mostra não apenas o amor de Deus, mas também a intenção divina de proporcionar a salvação. A vida eterna é apresentada como um dom, acessível a todos que creem em Jesus. Essa promessa é uma resposta ao anseio humano por significado e segurança. Em um mundo repleto de incertezas,
A ideia de que existe algo além da vida terrena traz alívio e conforto. Quando a vida é marcada por dor, perda e desafios, saber que há uma vida eterna nos dá esperança e força para perseverar. A vida eterna não é apenas uma continuação da existência, mas uma transformação completa, onde as limitações e sofrimentos deste mundo são superados. Em João 5:24, Jesus reforça essa promessa ao afirmar que aqueles que ouvem sua palavra e creem são transferidos da morte para a vida. Essa transição é crucial, pois nos mostra que a vida eterna começa aqui e agora, através da fé em Cristo. Não se trata apenas de um futuro distante, mas de uma realidade que impacta a nossa vida presente. Essa nova vida nos convida a viver com propósito e intenção, sabendo que nossas ações têm consequências eternas. Além disso, a vida eterna é um convite a um relacionamento profundo com Deus. Em vez de ser uma mera recompensa, é a oportunidade de desfrutar de uma comunhão íntima com o Criador. Essa relação é o que realmente define a vida eterna: conhecer a Deus e experimentar sua presença de forma plena. À medida que caminhamos na fé, temos a chance de nos aproximar mais dele, refletindo seu amor e caráter em nossas vidas. Por último, a promessa da vida eterna nos motiva a compartilhar essa boa nova com os outros. Quando compreendemos a magnitude desse presente, sentimos o desejo de que mais pessoas conheçam e experimentem essa verdade. A evangelização se torna uma expressão do nosso amor e compaixão, pois queremos que outros também tenham a oportunidade de crer e, assim, receber a vida eterna que nos foi prometida. O julgamento após a morte. O conceito de julgamento após a morte é uma realidade que muitos preferem ignorar, mas que é uma parte importante da narrativa bíblica. Em Hebreus 9:27, lemos que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa passagem nos lembra que a vida é uma jornada com um propósito claro e que após a morte, todos nós teremos que prestar contas de nossas ações. Essa ideia pode ser desafiadora, mas também é uma oportunidade de refletir sobre a forma como estamos vivendo. O julgamento não deve ser visto apenas como um momento de condenação, mas também como um reconhecimento da justiça de Deus. Apocalipse 20:12 descreve uma cena em que os mortos, grandes e pequenos, se apresentam diante do trono de Deus. Os livros são abertos e as obras de cada um são revisadas. Isso nos convida a considerar a importância de nossas ações e decisões diárias, pois elas têm consequências que transcendem a nossa existência terrena. Entender o julgamento após a morte nos ajuda a desenvolver um senso de responsabilidade. Se sabemos que haverá uma prestação de contas, somos motivados a viver de maneira que honre a Deus e aos outros. Isso não significa que precisamos ser perfeitos, mas sim que devemos buscar uma vida de arrependimento, humildade e fé. A graça de Deus nos sustenta, mas também somos chamados a agir de acordo com os princípios que Ele estabeleceu. Além disso, o julgamento pode ser um incentivo para promover mudanças positivas em nossas vidas. Ao refletirmos sobre as áreas que precisam de atenção, temos a oportunidade de crescer e nos tornar pessoas melhores. Essa transformação não é apenas para o nosso benefício, mas também para impactar aqueles ao nosso redor. A maneira como vivemos pode influenciar outras pessoas e potencialmente levá-las à fé. Por fim, a certeza do julgamento após a morte nos encoraja a viver com esperança. Para aqueles que estão em Cristo, não há condenação, mas a promessa de vida eterna. Essa esperança nos permite enfrentar a vida com coragem, sabendo que, no final, a justiça de Deus prevalecerá. Ao aceitarmos essa realidade, somos incentivados a viver com propósito e a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, confiando em sua misericórdia e graça. O céu como destino dos justos. O conceito de céu como destino final dos justos é uma das promessas mais reconfortantes da fé cristã. Em Filipenses 3:20, Paulo nos lembra que a verdadeira cidadania dos crentes está nos céus, onde aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso nos faz refletir sobre a importância de viver de maneira a corresponder a essa realidade.
O céu não é apenas um lugar, mas um estado de comunhão plena com Deus, onde a vida é vivida em sua plenitude e perfeição. Essa expectativa nos motiva a perseverar nas dificuldades, sabendo que há um lar eterno que nos espera. Além disso, o céu é descrito como um lugar de alegria e paz, conforme Apocalipse 21:4, onde Deus enxugará todas as lágrimas e não haverá mais dor ou sofrimento. Essa visão nos convida a imaginar um futuro sem as limitações e tristezas que experimentamos aqui na Terra. É importante lembrar que essa promessa não é apenas para um futuro distante, ela também deve influenciar a forma como vivemos no presente. Ao focar na esperança do céu, encontramos força para enfrentar os desafios diários. A esperança do céu também nos encoraja a viver em comunhão uns com os outros. A verdadeira alegria e felicidade no céu estão ligadas ao relacionamento que teremos com Deus e com os outros. Portanto, cultivar relacionamentos saudáveis e amorosos aqui na Terra pode ser um reflexo da realidade celestial que aguardamos. O céu deve ser uma motivação para que busquemos a unidade e a paz entre os irmãos, promovendo um ambiente de amor e acolhimento. É interessante notar que a expectativa do céu não deve nos levar ao desinteresse pelas questões terrenas. Pelo contrário, ela nos chama a agir com responsabilidade e compaixão em relação ao mundo que nos cerca. Ao compreendermos que somos cidadãos dos céus, somos desafiados a trazer os valores do reino de Deus para a terra, ajudando a transformar a realidade ao nosso redor. Assim, o céu se torna uma inspiração para vivermos de maneira justa e íntegra. Por fim, a esperança de que um dia estaremos com o Senhor nos dá coragem para enfrentar a vida com fé e determinação. O céu não é apenas um destino, mas uma promessa que nos impulsiona a viver com propósito e significado. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, somos chamados a brilhar como luz do mundo, refletindo a esperança que temos em nosso coração. Essa visão nos ajuda a superar as dificuldades e a manter o foco no que realmente importa: a comunhão eterna com Deus, o inferno e a separação de Deus. Por outro lado, o conceito de inferno e a separação de Deus são temas que frequentemente geram temor e reflexão. Em Mateus 25:46, somos alertados sobre as consequências da rejeição de Deus, onde os injustos irão para o tormento eterno. É fundamental entender que essa separação não é apenas uma questão de punição, mas uma consequência natural da escolha humana em se apartar de Deus. O inferno, então, é visto como a ausência da presença divina, um estado de isolamento e dor. A narrativa de Lucas 16:23-24, que fala sobre o homem rico em tormentos, serve como um alerta para a seriedade da condição da alma que rejeita a graça de Deus. A angústia do homem rico, que clama por misericórdia, ilustra a dor de estar afastado da bondade e da presença de Deus. Essa passagem nos lembra da importância de nossas escolhas e do impacto que elas têm não apenas em nossa vida, mas também em nosso destino eterno. É crucial, portanto, que reflitamos sobre a natureza de nossas ações e decisões. O inferno não é apenas um lugar de sofrimento, mas também um símbolo da justiça divina. Através dele, Deus nos mostra que há consequências para nossos atos. A Bíblia nos ensina que a vida é uma série de escolhas, e cada uma delas nos aproxima ou nos afasta de Deus. Essa realidade deve nos levar a um exame de consciência, buscando viver de forma que glorifique ao Senhor. Além disso, o entendimento sobre o inferno deve nos motivar a compartilhar a mensagem do Evangelho. Conhecendo a gravidade do que está em jogo, somos chamados a ser instrumentos de Deus, anunciando a esperança que existe em Cristo. A compaixão por aqueles que ainda não conhecem a salvação deve nos impulsionar a agir, a amar e a evangelizar. Assim, podemos colaborar para que mais pessoas tenham a oportunidade de escolher a vida eterna em Cristo. Por fim, é essencial que não nos deixemos consumir pelo medo, mas que usemos esse conhecimento como um incentivo para viver de maneira íntegra. A consciência sobre a separação de Deus deve nos levar a buscar um relacionamento mais profundo com Ele, vivendo em obediência e amor. A mensagem sobre o inferno não deve ser usada para condenar, mas para alertar e
principalmente para nos lembrar da imensa graça que nos foi oferecida em Jesus Cristo. Ao invés de nos concentrarmos no medo, podemos nos focar na esperança que temos em Cristo, que nos oferece a vida eterna, a esperança da restauração. A esperança da restauração é um tema central na mensagem cristã, que nos aponta para um futuro onde todas as coisas serão feitas novas. Romanos 8:21 nos lembra que a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Isso sugere que não estamos sozinhos em nossa busca por redenção. Toda a criação anseia por um tempo em que a ordem e a harmonia serão restauradas. Essa expectativa nos encoraja a perseverar em meio às dificuldades, sabendo que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. 1 Coríntios 15, 51, 52 revela um mistério maravilhoso, a transformação que ocorrerá no fim dos tempos, quando os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Essa promessa nos assegura que nossos corpos e a criação serão restaurados em plenitude. A ideia de que não estaremos presos à fragilidade e ao sofrimento é extremamente encorajadora. A restauração promete não apenas a recuperação do que foi perdido, mas uma nova realidade que superará nossas expectativas mais otimistas. A esperança da restauração também deve nos motivar a agir no presente. Como cristãos, somos chamados a ser agentes de mudança, promovendo a justiça, a paz e a reconciliação em nosso mundo. Essa expectativa de um futuro restaurado nos incentiva a trabalhar por um mundo melhor, onde o amor e a compaixão prevalecem. Ao adotarmos essa postura, tornamo-nos testemunhas do reino de Deus, refletindo sua luz e esperança na escuridão. Além disso, a restauração prometida por Deus nos dá um sentido de propósito. Saber que fazemos parte de um plano maior e que nossas vidas têm significado transforma nossa perspectiva. Em meio às lutas e desafios, podemos nos lembrar de que Deus está nos moldando e preparando para a eternidade com Ele. Esse entendimento nos ajuda a enfrentar as dificuldades com fé, sabendo que elas não são em vão, mas parte do processo de nossa transformação. Por fim, a esperança da restauração nos convida a viver com alegria e expectativa. Em um mundo marcado pela dor e pelo sofrimento, podemos nos agarrar à promessa de que Deus está trabalhando para restaurar todas as coisas. Essa esperança nos permite olhar para o futuro com confiança e otimismo, sabendo que um dia seremos transformados e estaremos em plena comunhão com nosso Criador. Essa visão nos ajuda a viver de maneira que glorifique a Deus e que inspire outros a também buscarem essa esperança. A vida e o testemunho cristão na Terra. A vida e o testemunho cristão na Terra são fundamentais para a missão que nos foi confiada. Em Mateus 5,14, Jesus nos chama de luz do mundo, enfatizando a responsabilidade que temos de brilhar em meio às trevas. Essa luz não deve ser escondida, mas deve iluminar o caminho para aqueles que ainda estão perdidos. O testemunho de nossas vidas deve refletir os valores do reino de Deus, mostrando ao mundo o amor, a graça e a verdade que encontramos em Cristo. A maneira como vivemos diariamente é um testemunho poderoso. As nossas ações, palavras e atitudes falam muito mais alto do que nossas declarações. Em 1 Pedro 2:11 e 12, somos exortados a manter um comportamento exemplar entre os gentios, para que mesmo quando falarem mal de nós, possam ver nossas boas obras e glorificar a Deus. Essa é uma chamada para que vivamos de maneira íntegra e autêntica, demonstrando a transformação que Cristo operou em nossas vidas. Além disso, o testemunho cristão não se limita ao que fazemos individualmente. Ele também se expressa na forma como nos relacionamos com os outros. A comunidade cristã deve ser um reflexo do amor de Deus, onde a unidade e a aceitação são evidentes. Ao cultivarmos relacionamentos saudáveis e amorosos, mostramos ao mundo o caráter de Cristo. Isso nos desafia a ir além de nossas diferenças e a trabalhar juntos pelo bem comum, promovendo a paz e a justiça. É importante lembrar que nosso testemunho pode impactar não apenas os que estão perto de nós, mas também aqueles que estão distantes. Cada um de nós tem uma história única de como Deus nos alcançou, e compartilhar essa história pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar outros a conhecerem a verdade. Através de nossas experiências,
podemos demonstrar a fidelidade de Deus e a esperança que Ele oferece, inspirando outros a buscar a mesma transformação em suas vidas. Por fim, a vida e o testemunho cristão são uma expressão do amor que recebemos de Deus. Ao vivermos a esperança da restauração. A ideia de restauração é um tema central nas Escrituras, e Romanos 8:21 expressa essa expectativa profunda e coletiva da criação. A passagem afirma que a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Essa expectativa não se limita apenas aos seres humanos, mas se estende a toda a criação. A terra, a natureza e até os animais anseiam por uma transformação que trará um novo começo. Essa visão de restauração é reconfortante, pois nos lembra que, apesar das dificuldades e do sofrimento presentes no mundo, existe uma promessa de renovação. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, estava enfatizando que a criação, assim como os seres humanos, foi afetada pelo pecado, mas também será libertada e restaurada. Quando pensamos na restauração, muitas vezes é fácil se concentrar apenas no que acontecerá após a morte. No entanto, essa transformação promete ser uma realidade que impactará nossa vivência aqui e agora. Isso se conecta com a promessa de que todos seremos transformados. Em 1 Coríntios 15:51-52, Paulo revela um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. Essa transformação é um importante aspecto da esperança cristã, pois nos garante que a morte não é o fim, mas apenas uma transição para uma nova vida em Cristo. A ressurreição dos mortos é a chave para essa mudança, pois é através dela que experimentaremos a plenitude do que significa ser filhos e filhas de Deus. Essa transformação é descrita como sendo instantânea, um evento que ocorrerá num abrir e fechar de olhos. Isso nos leva a refletir sobre a natureza do tempo e da eternidade. Para muitos, a vida pode parecer cheia de provações e incertezas, mas a promessa bíblica nos assegura que haverá um tempo em que tudo será restaurado. Nessa nova realidade, não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Em vez disso, viveremos em comunhão perfeita com Deus e uns com os outros. Essa perspectiva deve nos encorajar a viver com fé e esperança, mesmo diante das dificuldades que enfrentamos atualmente. Além de proporcionar conforto, a esperança da restauração também nos chama à ação. Ao entender que somos parte dessa criação que anseia por restauração, somos desafiados a agir em prol do bem-estar do mundo ao nosso redor. Isso pode se manifestar em nossa responsabilidade de cuidar da criação, promover a justiça e ajudar os necessitados. Ao agir assim, somos testemunhas da esperança que temos em Cristo. A expectativa de que um dia tudo será restaurado deve moldar a forma como vivemos e interagimos com o mundo. A esperança da restauração é, portanto, tanto uma promessa quanto um chamado. Por fim, a restauração que esperamos não é apenas individual, é uma realidade coletiva. Ao olharmos para o futuro, a promessa de que a criação será libertada da corrupção e do sofrimento nos leva a considerar como estamos tratando uns aos outros e o mundo. A transformação que ocorrerá na última trombeta não é apenas uma mudança em nós, mas uma nova era para toda a criação. Assim, viver com a expectativa dessa restauração deve nos motivar a agir com amor, compaixão e responsabilidade em todas as áreas de nossas vidas. A vida e o testemunho cristão na Terra. Viver como cristão é, em muitos aspectos, um testemunho do amor de Deus para com o mundo. Em Mateus 5,14, Jesus nos lembra que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Essa metáfora da luz é poderosa, pois sugere não apenas visibilidade, mas também um chamado para iluminar as trevas ao nosso redor. A luz, por sua natureza, dissipa a escuridão e traz clareza. Assim, os cristãos são chamados a refletir a luz de Cristo em suas vidas, mostrando ao mundo o que significa viver em amor, verdade e justiça. O testemunho cristão é mais do que palavras. É uma prática diária. A maneira como nos comportamos, como tratamos os outros e como lidamos com as dificuldades da vida, fala mais alto do que qualquer sermão. 1 Pedro
2, 11, 12, nos exorta a manter um comportamento exemplar entre os gentios, para que, mesmo que falem mal de nós como malfeitores, possam glorificar a Deus pelas nossas boas obras. Essa passagem destaca a importância de viver de maneira que nossa fé seja evidente e atraente para os outros. É um lembrete de que somos embaixadores de Cristo, representando seus valores e princípios em um mundo que muitas vezes está em desacordo com eles. A vida cristã, portanto, não é uma existência isolada, mas uma chamada à ação e ao envolvimento com o mundo. Isso implica em abster-se das paixões carnais que combatem contra a alma, conforme mencionado em Pedro. A luta contra essas paixões é uma parte crucial do testemunho cristão, pois a autenticidade de nossa fé é testada em como reagimos às tentações e desafios que enfrentamos. A maneira como lidamos com nossos erros e falhas também pode servir como um poderoso testemunho da graça de Deus em nossas vidas. Além disso, é importante lembrar que o testemunho cristão não é apenas sobre evitar o que é mal, mas também sobre buscar o que é bom. Isso significa que devemos nos empenhar em realizar boas obras, ajudar os necessitados e promover a justiça. Quando agimos de maneira que reflete o caráter de Cristo, estamos não apenas vivendo nossa fé, mas também influenciando positivamente aqueles ao nosso redor. A luz que irradia de nós pode iluminar o caminho para outros, levando-os a conhecer e experimentar o amor de Deus. Por fim, o testemunho cristão é uma jornada contínua. Não se trata de uma única ação ou de um momento em que decidimos ser luz, mas de um compromisso constante de viver em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Essa jornada nos desafia a crescer, aprender e nos aperfeiçoar diariamente. Ao fazermos isso, não apenas impactamos nossas próprias vidas, mas também contribuímos para a transformação do mundo ao nosso redor, mostrando que a fé é viva e ativa, capaz de trazer esperança e mudança. Agora que exploramos o que a Bíblia nos revela sobre o destino após a morte, é hora de refletir sobre como essa verdade pode impactar nossas vidas hoje. Em Eclesiastes, capítulo 12 e versículo 15, somos lembrados da importância de reconhecer a fragilidade da vida e a inevitabilidade da morte. Mas, mais do que isso, a Escritura nos encoraja a viver com propósito e esperança. Você já parou para pensar como essa perspectiva pode mudar suas prioridades? O que significa para você saber que há algo além desta vida? Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa afirmação não é apenas um consolo, é um convite à transformação. Imagine como sua vida poderia ser diferente se você vivesse cada dia com a certeza de que há um propósito eterno. Que decisões você tomaria? Que relacionamentos você valorizaria mais? E por último, se você pudesse compartilhar essa mensagem com alguém hoje, quem seria? Que tal levar essa conversa adiante? A verdade sobre a vida após a morte não é apenas uma doutrina. É uma força poderosa que pode moldar nossos dias. Fique conosco, pois essa jornada espiritual ainda tem muito a revelar.